A história dos Beatles costuma ser contada através de sucessos inesquecíveis, estádios lotados e uma revolução musical que mudou o mundo para sempre. No entanto, por trás das canções que atravessaram gerações, existiam relações humanas complexas, repletas de afeto, admiração, divergências e crescimento pessoal. Entre todas essas conexões, poucas foram tão fascinantes quanto a amizade entre Paul McCartney e George Harrison. Os dois se conheceram ainda adolescentes em Liverpool e compartilharam uma jornada extraordinária que os levou das ruas da cidade inglesa ao centro da cultura mundial. Ao longo dos anos, a relação deles passou por diferentes fases: companheirismo, aprendizado, disputas criativas, afastamentos e, finalmente, reconciliação. A trajetória de ambos revela como amizades profundas podem sobreviver mesmo aos desafios mais difíceis. É uma história sobre música, amadurecimento e o vínculo duradouro entre duas pessoas que ajudaram a moldar a história da música moderna. O encontro que mudou tudo antes da fama, dos discos milionários e das multidões. Havia apenas dois jovens apaixonados por música. Paul McCartney e George Harrison se conheceram durante os anos escolares em Liverpool. Embora tivessem personalidades diferentes, encontraram rapidamente um ponto em comum: a fascinação pelas novas sonoridades que chegavam dos Estados Unidos. As viagens de ônibus pela cidade se transformaram em momentos de troca de ideias, acordes e sonhos. Enquanto muitos colegas se preocupavam apenas com a rotina escolar, eles imaginavam um futuro ligado à música. George admirava artistas como Elvis Presley e Buddy Holly, enquanto Paul já demonstrava uma habilidade natural para compor e aprender instrumentos. A amizade cresceu de forma espontânea. O talento de George chamou a atenção de Paul, que enxergou nele um potencial raro para alguém tão jovem. Essa confiança seria decisiva nos anos seguintes, quando surgisse a oportunidade de integrar um grupo que ainda estava longe de imaginar a dimensão que alcançaria. A formação de uma irmandade musical. Quando Paul sugeriu George para integrar o grupo liderado por John Lennon, estava dando início a uma das parcerias mais importantes da história da música. Apesar da pouca idade de Harrison, seu talento impressionou imediatamente. Os primeiros anos foram marcados por uma convivência intensa. Eles passavam horas ensaiando, aprendendo novas técnicas e compartilhando referências musicais. Mais do que colegas de banda, tornaram-se companheiros inseparáveis em uma fase decisiva da juventude. Para Paul, George representava um amigo leal que dividia a mesma paixão artística. Para George, a aceitação naquele círculo significava reconhecimento e pertencimento. Juntos, eles ajudaram a construir as bases do que mais tarde se transformaria em um fenômeno mundial. Essa fase inicial foi marcada por entusiasmo e união. Ainda não existiam disputas por espaço criativo ou diferenças profundas de visão. O foco estava na música e no sonho coletivo que começava a ganhar forma, a chegada da fama e as primeiras diferenças. Com o sucesso internacional dos Beatles, a dinâmica entre os integrantes começou a mudar. O que antes era uma amizade construída em torno da descoberta musical passou a ser influenciado pela pressão constante da fama. Paul assumiu gradualmente uma posição de liderança criativa dentro do grupo. Seu perfeccionismo e sua dedicação aos detalhes contribuíram para muitos dos avanços artísticos da banda. Entretanto, essa mesma postura começou a gerar desconforto em George. Enquanto Paul buscava controlar cada aspecto das gravações, George sentia que suas contribuições recebiam menos atenção. À medida que amadurecia como compositor, ele desejava participar mais ativamente das decisões criativas. As diferenças ainda eram sutis naquele momento, mas já indicavam caminhos distintos. Paul enxergava a música como uma missão artística em constante evolução, enquanto George começava a buscar respostas em áreas que iam além dos estúdios e dos palcos. Espiritualidade e novos horizontes. O interesse de George pela cultura indiana e pela espiritualidade trouxe uma nova dimensão à sua vida. Ele encontrou na meditação e nos ensinamentos orientais um sentido mais profundo para sua existência. Essa transformação impactou diretamente sua relação com Paul.
Enquanto Harrison via essas experiências como algo essencial, McCartney mantinha uma visão mais prática e voltada para o trabalho musical. A diferença de prioridades tornou-se evidente durante diversos momentos da carreira dos Beatles. George buscava equilíbrio interior e crescimento pessoal, enquanto Paul permanecia focado na criação artística e nos projetos da banda. Essa divergência não significava falta de respeito mútuo, mas revelava que ambos estavam se tornando pessoas diferentes. O jovem amigo dos tempos de Liverpool estava construindo uma identidade própria e desejava que ela fosse reconhecida pelos demais integrantes. O crescimento de George como compositor. Durante muitos anos, as composições de George ficaram em segundo plano diante da força criativa da parceria entre John Lennon e Paul McCartney. No entanto, isso não impediu que ele desenvolvesse seu talento de forma constante. Com o passar do tempo, Harrison começou a apresentar músicas cada vez mais sofisticadas e pessoais. Seu estilo refletia influências espirituais, observações sobre a vida e uma sensibilidade única para criar melodias marcantes. Mesmo quando algumas de suas composições não recebiam a atenção desejada, George continuava escrevendo. Ele acreditava em seu trabalho e estava determinado a provar seu valor como autor. Esse período foi fundamental para sua evolução artística. Aos poucos, ele deixou de ser visto apenas como o guitarrista da banda e passou a ser reconhecido como um compositor capaz de criar obras memoráveis. As tensões que quase romperam tudo. No final da década de 1960, as diferenças acumuladas finalmente vieram à tona. As sessões de gravação tornaram-se cada vez mais difíceis e a convivência entre os integrantes estava longe de ser harmoniosa. George sentia que sua criatividade era constantemente limitada. Por outro lado, Paul acreditava estar fazendo o necessário para manter o grupo funcionando em um momento delicado. O resultado foi um ambiente carregado de frustrações. Em determinado momento, Harrison decidiu se afastar temporariamente, demonstrando o quanto estava insatisfeito com a situação. Embora tenha retornado pouco tempo depois, o episódio revelou feridas profundas. A amizade que havia começado de forma tão simples em Liverpool, agora enfrentava os desafios impostos pelo sucesso, pela pressão profissional e pelas expectativas individuais. O reconhecimento finalmente chega. Apesar dos conflitos, o talento de George tornou-se impossível de ignorar. Quando surgiram músicas como Something e Here Comes the Sun, ficou evidente que ele havia alcançado um nível extraordinário como compositor. Essas canções conquistaram público e crítica, tornando-se algumas das obras mais admiradas do catálogo dos Beatles. O reconhecimento representou uma importante conquista pessoal para Harrison. Paul também começou a perceber que George havia alcançado uma maturidade artística impressionante. O antigo integrante, visto como o mais jovem da banda, agora produzia músicas capazes de rivalizar com qualquer composição do grupo. Esse reconhecimento ajudou a redefinir a forma como ambos se enxergavam. Embora os conflitos permanecessem, havia uma admiração crescente pelo talento que George havia desenvolvido ao longo dos anos. Os últimos dias e a despedida. Quando a saúde de George começou a se deteriorar, a relação entre os dois ganhou um significado ainda mais profundo. O tempo tornou-se precioso e as antigas disputas perderam importância diante da fragilidade da vida. Paul esteve presente em momentos importantes durante os últimos anos do amigo. As conversas passaram a girar menos em torno de música e mais sobre memórias, experiências compartilhadas e afeto. A morte de George representou uma perda devastadora. Para Paul, não se tratava apenas da partida de um ex-companheiro de banda, mas da despedida de alguém que fazia parte de sua vida desde a adolescência. As lembranças desses encontros finais permaneceram como um símbolo da reconciliação e do carinho que sempre existiu entre eles, mesmo durante os períodos mais difíceis. Um legado que vai além da música. A relação entre Paul McCartney e George Harrison é muito mais do que uma história sobre os Beatles. Ela representa a complexidade das amizades duradouras, capazes de sobreviver ao sucesso, aos conflitos e ao passar do tempo. Ao longo de décadas, eles experimentaram admiração, rivalidade,
frustração e reconciliação. Nenhum desses sentimentos anulou o vínculo construído desde a juventude. Pelo contrário, ajudou a torná-lo mais humano e verdadeiro. Hoje, suas contribuições continuam inspirando milhões de pessoas em todo o mundo. Mas talvez o aspecto mais marcante dessa história seja a prova de que relacionamentos significativos raramente são perfeitos. Eles são feitos de encontros, desencontros e da disposição de reconhecer o valor do outro. No fim das contas, Paul e George permaneceram ligados não apenas pela música que criaram, mas pela amizade extraordinária que nasceu em Liverpool e resistiu ao tempo.